Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Vamos lá mergulhar hoje na história de uma figura bem complexa, né? Lawrence Joseph Ellison. Mais conhecido como Larry Ellison. Ah, sim. O nome por trás da Oracle. Uma figura central, sem dúvida. Exato. A gente recebeu bastante material, uns PDFs bem detalhados, uns trechos de documentários também. A ideia é entender a fundo quem é esse cara, um dos gigantes da tecnologia, né? E responder umas perguntas-chave sobre ele. Com certeza. E olha, Larry Ellison não é pouca coisa. Cofundador da Oracle, foi CEO por décadas. A Oracle é uma gigante de software, né? E ele, presença constante no Vale do Silício e nas listas de maiores bilionários. Tá bem posicionado nessas listas, aliás. Muito bem. As fontes mais recentes colocam ele ali pelo 5º lugar, acho. Com um patrimônio que, passa dos 140 bilhões de dólares. À frente do Bill Gates, inclusive. Uau! E tem aquele apelido, né? O Samurai do Vale do Silício. Isso. Acho que já dá uma ideia da personalidade, né? Competitivo, agressivo nos negócios. Total. Mas vamos do começo. Ele nasceu onde e quando mesmo? Ele nasceu no Bronx, em Nova York, dia 17 de agosto de 1944. O nome completo é Lawrence Joseph Ellison. Nova York, mas a infância não foi lá, certo? Foi bem diferente? Nada convencional. A mãe dele era muito jovem, solteira, tinha 19 anos. E ele, bebê, com uns 9 meses, teve uma pneumonia bem grave. Nossa. Pois é. E aí, a mãe decidiu entregá-lo para os tios-avós criarem, lá em Chicago. Uma decisão difícil, imagino. E ele só descobriu que era adotado bem mais tarde, né? Sim, só com 12 anos. Imagina o impacto disso. O ambiente em Chicago, pelo que as fontes descrevem, era modesto. Algumas falam até em gueto. E a relação com os pais adotivos? Era complexa. A mãe adotiva, Lillian, parece ter sido mais carinhosa, acolhedora, mas o pai adotivo, Louis Ellison, era outra história. Mais duro? Bem duro. Descrito como austero, distante. E, o que é mais pesado, parece que ele rejeitava o Larry. Há relatos de que ele dizia que o Larry não servia para nada. Que barra! Isso deve ter moldado ele de alguma forma, não? Ah, com certeza. Muitos analistas, e as fontes sugerem isso também, veem essa rejeição, essa infância difícil, como um combustível para a determinação absurda dele. Aquela coisa de precisar provar o próprio valor a qualquer custo, sabe? Faz sentido. E na escola, ele já mostrava algum brilho? Essa aptidão para a tecnologia veio cedo? Olha, para a tecnologia especificamente, o contato maior veio depois. Mas ele era bom aluno sim, especialmente em matemática e ciências. Chegou a ser eleito o melhor aluno de ciências na Universidade de Illinois. Ah, então ele chegou aí para a universidade. Chegou. 2 vezes, na verdade, mas não concluiu nenhuma. Como assim? Primeiro, ele estava na Universidade de Illinois e largou os estudos no 2º ano, logo depois que a mãe adotiva faleceu. Foi um baque para ele. Entendi. Depois ele tentou a Universidade de Chicago, mas ficou só um semestre. O interessante é que foi lá, nesse breve período em Chicago, que ele teve o primeiro contato mais sério com computadores, programação e tal. E aí ele desistiu de vez da vida acadêmica? Basicamente, pouco tempo depois, com uns 20 e poucos anos, resolveu fazer as malas e ir para Califórnia, buscar vida lá. Essa coisa de ser autodidata, é verdade, ele não teve formação formal em computação. É o que ele diz. Tem uma citação famosa dele: nunca assisti a uma aula de ciência da computação. Ele aprendeu muito na prática, trabalhando. E como foi esse começo na Califórnia? Bom, ele teve vários empregos no início, meio que pulando de galho em galho. Até que ele foi parar na Ampex Corporation. Ampex, eles faziam o quê? Tecnologia de gravação de vídeo, áudio. E lá na Ampex aconteceu algo crucial. O quê? Ele trabalhou num projeto de banco de dados para um cliente muito importante, a CIA. A CIA? Sério? Sim, e o codinome desse projeto era Oracle. Ah, tá aí a origem do nome. Exatamente. E foi nesse período, na Ampex, que ele também conheceu um cara chamado Bob Miner, um engenheiro brilhante.
Essa combinação, o projeto Oracle e o encontro com o Miner, foi a semente. A semente para fundar a própria empresa, então. Isso. Em 1977, o Ellison, junto com o Bob Miner e também o Ed Oates, que era um supervisor deles na Ampex, decidiram criar a própria companhia, a Software Development Laboratories, ou SDL. Com que grana eles começaram? Devia ser difícil levantar capital naquela época. Grana deles mesmos. O investimento inicial foi de apenas $2.000 e a maior parte, $1.200, veio do bolso do próprio Ellison. Quase nada, né? Impressionante. E qual foi a grande ideia deles? O que eles viram que os outros não viam? A sacada genial foi apostar numa tecnologia que ainda era meio teórica, mas promissora: o banco de dados relacional. Banco de dados relacional? O que é isso, basicamente? Imagina organizar informações em tabelas interligadas, como planilhas, mas muito mais poderosas e flexíveis para buscar e relacionar dados. O conceito foi proposto por um pesquisador da IBM, Edgar F. Code. E a IBM não apostou nisso? A IBM, na época, estava focada em outras tecnologias, nos seus mainframes gigantes. Eles meio que ignoraram o potencial do modelo relacional para aplicações comerciais mais amplas. O Ellison e o Miner viram essa brecha. Vira o futuro ali. Exatamente. Eles pensaram: a gente consegue construir um sistema de banco de dados relacional que funcione em computadores mais comuns, não só nos mainframes da IBM. E eles foram atrás disso. E deu certo logo de cara? Quem foram os primeiros clientes? Os primeiros clientes foram importantes. A própria CIA, que já conhecia o trabalho deles no projeto Oracle original, e também a Força Aérea dos Estados Unidos, na base de Wright-Patterson. Contratos grandes logo no início. E o nome da empresa mudou algumas vezes, né? Não foi sempre Oracle. Não. Começou como SDL, depois mudaram para Relational Software Inc., RSI, em 79, e só em 82 virou Oracle Systems Corporation, para alinhar com o produto principal. E tem aquela história curiosa sobre a versão do software. Ah, sim. Eles lançaram a primeira versão comercial do banco de dados, Oracle, e chamaram de Oracle V2. Pularam a V1? Por quê? Duro, sabe? Que não era a primeira tentativa. Uma jogada de marketing meio ousada, mas funcionou. Ninguém queria comprar a versão 1 de nada. Esperto. E a partir daí, o crescimento foi rápido. E explosivo. A demanda por bancos de dados relacionais cresceu muito nos anos 80. A Oracle surfou essa onda, vendendo agressivamente. Isso levou a empresa a abrir o capital na bolsa, o famoso IPO, em 1986. E depois vieram as grandes aquisições, né? Que marcaram muito a Oracle. Sim, muito. Já nos anos 2000, a Oracle ficou conhecida por aquisições gigantescas e muitas vezes hostis. Compraram a PeopleSoft depois de uma batalha longa, compraram a Siebel e uma das maiores foi a Sun Microsystems. A Sun, que trouxe o Java, certo? Exatamente. A aquisição da Sun, em 2010, colocou o Java, uma das linguagens de programação mais populares do mundo, e também o hardware da Sun sob o controle da Oracle. Movimentos muito estratégicos para consolidar poder no mercado de tecnologia empresarial. Ok, então ele construiu esse império. Mas o que fazia dele alguém acima da média? As fontes falam muito sobre a personalidade dele. Falam mesmo. Vários pontos se destacam. Primeiro, a visão de mercado. Dizem que ele tinha uma capacidade quase premonitória de enxergar para onde a tecnologia estava indo. Tipo, antecipar as tendências. Isso. Segundo, a habilidade de vendas. As fontes são unânimes. Ellison era um vendedor mestre. Ninguém melhor para convencer um cliente para fechar o negócio. Carismático, persuasivo. E agressivo, né? Esse lado samurai. Extremamente agressivo, competitivo ao máximo. Tem uma frase atribuída a ele que resume bem: não basta que eu vença, todos os outros devem perder. Pesado? Totalmente. Essa mentalidade se refletia na forma como a Oracle competia no mercado. Uma cultura de vendas muito agressiva, às vezes no limite. A ideia era dominar, esmagar a concorrência. Tem aquela anedota do Ferrari que ilustra isso, não tem? Ah, sim. Um funcionário tinha comprado um Ferrari igual ao dele, só que o do funcionário chegaria antes. O Ellison teria ligado para o dono da concessionária e exigido receber o carro dele primeiro, para mostrar quem mandava. É uma história pequena, mas que diz muito sobre essa obsessão por ser o número 1 em tudo. É, define bem. Ele era esse visionário,
vendedor nato, competidor implacável. Exato. Um carisma inegável, mas ao mesmo tempo uma reputação de ser difícil. Implacável com quem atravessasse seu caminho. O arquétipo do bad boy do Vale do Silício. Talvez uma casca criada lá atrás, naquela infância de rejeição, quem sabe? Mas essa agressividade toda, essa pressão por resultados, teve um custo, né? A Oracle passou por maus bocados. Teve um custo altíssimo. Em 1990, a Oracle quase quebrou. Foi um momento crítico. O que aconteceu exatamente? Foi uma combinação de fatores. A cultura de vendas agressiva levou a práticas contábeis, digamos, questionáveis. Vendedores fechavam contratos prometendo funcionalidades que ainda não existiam e a empresa já contabilizava essa receita futura como se fosse presente. Isso não parece muito sustentável. Nem um pouco. Além disso, a versão 6 do banco de dados Oracle, que era o produto principal, foi lançada cheia de bugs, de problemas, era instável, dava muito erro. Os clientes ficaram furiosos. Então, receita inflada e produto ruim. Receita para desastre. Exato. A empresa teve que admitir os erros, refazer as contas, demitir gente. O próprio Ellison chamou isso de um erro empresarial incrível. Foi um momento de quase falência mesmo. Um grande acerto foi reconhecer o erro e mudar. E teve outros erros, outras apostas que não deram certo? Teve sim. Uma bem famosa foi a aposta no Network Computer, o NC, lá nos anos 90. Ah, lembro disso. Era para ser uma alternativa barata ao PC, né? Isso. A ideia era um dispositivo mais simples, conectado à rede, que rodaria aplicações direto do servidor. Uma espécie de precursor da computação em nuvem, de certa forma. Ellison via isso como uma forma de desafiar o domínio da Microsoft e da Intel com os PCs. Mas não pegou, né? Não como ele esperava. O mercado de PCs continuou forte, os preços caíram, a internet banda larga demorou a se popularizar em massa, o NC acabou não decolando. Foi um tropeço estratégico. Então, teve erros grandes. Mas os acertos também foram enormes, né? Como ele se recuperou daquela quase falência de 90? A recuperação foi impressionante e é um dos grandes acertos dele. Primeiro, ele reconheceu a gravidade da situação. Segundo, ele trouxe gestão profissional para colocar ordem na casa. Contratou executivos experientes, como Ray Lane, como CEO, que ajudou a implementar processos, controles, uma gestão mais sólida. E o produto? Aquele V6 problemático. Foco total em consertar. Eles trabalharam duro na próxima versão, o Oracle 7. Lançado em 92, o Oracle 7 foi um sucesso estrondoso. Era estável, rápido, cheio de novas funcionalidades, essencialmente salvou a empresa e restaurou a confiança dos clientes. Então, gestão e produto. E a estratégia de longo prazo. As aquisições agressivas que falamos antes podem ser vistas como controversas, mas do ponto de vista de crescimento e domínio de mercado, foram um acerto gigantesco para a Oracle. Consolidaram a posição da empresa de uma forma que o crescimento orgânico talvez não conseguisse. Olhando para toda essa trajetória, com altos e baixos tão intensos, que lições a gente pode tirar da vida dele? O que as fontes destacam? Olha, são várias. Primeiro, a capacidade de transformar a adversidade em motivação. Aquela infância difícil parece ter sido um motor. Segundo, a importância de identificar oportunidades onde os gigantes estão distraídos, como foi com o banco de dados relacional que a IBM esnobou. Visão, né? Muita visão. Terceiro, resiliência. Aprender com os erros, mesmo os gigantescos, como o de 1990, e dar a volta por cima. Quarto, um foco quase obsessivo na excelência técnica do produto principal, como fizeram com o Oracle 7 para se recuperar. E a adaptação também, imagino. Fundamental, a capacidade de se adaptar estrategicamente. A Oracle nasceu na era dos mainframes, dominou a era cliente-servidor e depois teve que correr atrás para se posicionar na era da nuvem, uma adaptação constante. E por último, claro, a ambição. Uma ambição que parece não ter limites. Falando em limites, uma pergunta que surgiu aqui nos materiais. Larry Ellison já esteve no Brasil?
Há alguma informação sobre isso? Olha, revendo todo o material que a gente analisou, os PDFs, os vídeos, não encontrei nenhuma menção a visitas de Larry Ellison ao Brasil. Pode ser que tenha acontecido, mas não estava documentado nessas fontes específicas que recebemos. Entendido. E para a gente ter uma ideia mais completa da pessoa por trás do bilionário da tecnologia, vamos falar de algumas curiosidades. As fontes trazem várias coisas interessantes. Trazem, sim. Ele tem um estilo de vida, digamos, extravagante. Comprou 98% de Lanai, uma das ilhas do Havaí. Uma ilha inteira, praticamente? Quase isso. Tem um iate famoso, gigantesco, chamado Rising Sun. Coleciona aviões, jatos particulares e ele mesmo pilota alguns. É habilitado como piloto. E a vida pessoal? Bem movimentada também. Ele se casou e se divorciou 4 vezes, tem 2 filhos, David e Megan, que são produtores de cinema bem-sucedidos em Hollywood. Interessante. E ele faz filantropia? Faz. Investe bastante dinheiro, centenas de milhões de dólares, em pesquisa médica, especialmente em pesquisa sobre envelhecimento e doenças relacionadas à idade, como câncer. Tem uma fundação para isso. E essa história de querer viver para sempre? Ah, sim. Ele investe pesado em pesquisa de longevidade. O objetivo declarado e bem ousado é tornar a morte opcional. Ele realmente acredita que a ciência pode estender radicalmente a vida humana. É uma de suas obsessões. Uau! Além disso, ele gosta de esportes, né? Muito. É um apaixonado por vela. A equipe dele, a Oracle Team USA, venceu o America's Cup, que é tipo a Copa do Mundo da vela. Ele também é dono do torneio de tênis de Indian Wells, um dos maiores do mundo. E pratica surf também. Bem ativo. E as relações dele no mundo da tecnologia? Amizades, rivalidades? Ah, isso é um capítulo à parte. Ele era muito amigo do Steve Jobs, muito mesmo. Chegou a oferecer comprar a Apple nos anos 90 só para trazer o Jobs de volta ao comando. Uma amizade bem forte. E a rivalidade com o Bill Gates? Lendária, uma das maiores do Vale do Silício. Eles competiam em tudo. Teve até um episódio famoso em que Ellison admitiu ter contratado detetives para investigar a Microsoft, vasculhando o lixo de grupos ligados à empresa para achar algo comprometedor. Que coisa! Pois é, e mais recentemente ele mostrou apoio ao Elon Musk. Foi um dos investidores que ajudaram o Musk a comprar o Twitter, que agora é X. Colocou $1 bilhão na jogada. É realmente uma figura multifacetada. A pesquisa que recebemos foi bem rica, né? Deu para explorar bastante coisa. Sim, muito rica. E o interessante é ver a consistência de certos traços ao longo de toda a vida dele, né? Essa ambição desmedida, a competitividade levada ao extremo, a visão de longo prazo, a capacidade de se reinventar, tudo isso aparece desde cedo e continua até hoje. É uma personalidade complexa, sem dúvida. Com certeza. E pensando em tudo isso, na tecnologia que ele ajudou a criar, nesse império Oracle, mas também nessa busca pessoal quase mítica por longevidade, fica uma reflexão, né? Qual será o legado mais duradouro de Larry Ellison? As inovações tecnológicas que, de fato, mudaram a forma como as empresas operam no mundo todo, ou essa tentativa mais pessoal, quase fáustica, de usar sua fortuna e influência para tentar desafiar a própria mortalidade humana? O que vai marcar mais a história, no fim das contas? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!